Olá, queridos, tudo bem? Boa noite, 20 horas 34 minutos. Hoje é 6 de setembro do ano de 2025. Eu espero que todos estejam bem na presença do nosso Senhor. Tema muito importante, né, sobre o casamento, mas também sobre o divórcio. Como a Bíblia fala, o que Deus uniu, não separa o homem. Quem disse isso? O que Deus uniu, não separa o homem. O nosso Senhor Yeshua. Mas há um segredo dessa palavra, porque o texto que eu vou ler aqui é o texto de Gênesis 2 que Yeshua citou, mas existe algo profundo no hebraico que alguns sabem, mas a maioria não sabe. É quando as pessoas falam assim, irmão Felipe, por que você usa o hebraico? Por causa desse tipo de conteúdo que eu vou apresentar aqui. Como que é importante conhecer a língua Ivrit, que é o hebraico bíblico, tá? Lembrando que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico. Toda a sua construção é uma mente lá do Oriente Médio, uma língua muito antiga, a mais antiga, considero, e a língua do povo hebreu. Todo o contexto, toda a sua linguagem tem a ver com aquele povo. A Bíblia não é ocidental, mas oriental, tá bom? As ilhas aguardariam a instrução do Messias, conforme está escrito lá no profeta Isaías 42. Então a mensagem vem de Jerusalém, a mensagem vem do Oriente. Não é o Ocidente que ensina o Oriente que ensina o Ocidente. Tá bom? Vai ficar muito claro isso para quem estuda e para quem conhece a língua do nosso Senhor Yeshua e do seu povo. A nossa língua, a língua dos Yehudim. Pai querido, eterno Elohim de Israel, abençoe o teu povo. Obrigado por essa noite. Nos ensina, nos exorta, nos corrija. Fala com o seu povo. Eu agradeço ao Senhor por estar vivo e pela vida dos teus servos. Fala com todos nós. Adonai Elohim, Bishem Shua Mashiach. Amém. Bom, eu quero falar aqui algumas coisas muito importantes dessa temática. Primeiro, nós vamos ler em Bereshit, Gênesis, capítulo 2, é onde fala da formação da mulher. Há alguns paradoxos aqui, algumas coisas que não vai ser eu que vou querer decifrar os segredos. Mas um homem estar sozinho no Éden não faz muito sentido, tá? Não por quê? Por que Deus faria os animais em casais e o homem sozinho? E por que Deus disse, não é bom que o homem esteja só? Por que ele não fez o casal de início? Será que ele fez e aconteceu alguma coisa? São perguntas que estudiosos fazem, mas não está explícito. Mas aí eu fico me perguntar por que Deus fez um homem sozinho e depois disse que não era bom ele estar sozinho. Se Deus não erra, ele projeta. Você constrói uma casa e você projeta o quê? Primeiro a sua fundação. Aí você constrói a casa, esqueci da coluna. Não, com Deus isso não acontece, porque ele é sábio, ele criou a sabedoria. Como que ele ia esquecer da mulher? Não é bom que o homem fique só. Mas peraí, ele esqueceu de fazer a mulher? Eu acho que não. Mas como não tá? Eu não vou entrar nas conjecturas que eu posso aqui entrar. Mas esse texto, ele é cheio de enigmas, amém? Mas não é disso que eu quero falar. Tá bom? Tô deixando aqui essa palavra aqui, esse conhecimento aqui, para que você
Pense aí, amém? Vale a pena. Mas o ponto é, não tinha para ele, segundo aqui a Bíblia do João Ferreira de Almeida, uma auxiliadora que fosse idônea, que lhe fosse idônea. O ponto é que essa palavra idônea não existe, tá? Isso é por conta do tradutor, eu vou provar aqui. Mas o ponto é que, como você vai verificar as traduções, tem uma João Ferreira de Almeida aqui, que eu vou citar aqui o nome dela. Deixa eu pegar aqui o verso, é o Gênesis 2, verso 20. Aí eu vou ler para você aí, você vai aqui, ó. A João Ferreira de Almeida, revista atualizada, diz assim: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, ok? Aí tem uma outra aqui, que é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Revista e corrigida traz quase uma tradução literal, que é o que eu vou estar apresentando para você. E Adão pôs nomes em todo gado, em as aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Essa é a tradução literal. Quando o texto coloca mas para o homem não havia uma adjuntora, auxiliadora, aparece a palavra homem. Eu acho que é melhor mostrar para você, porque aí você vai entender a linha de raciocínio. Vamos lá, vamos já aqui. Aqui, ó. Aqui você vê que é Gênesis 20, 2, verso 20. Gênesis 2, verso 20. Aqui a palavra homem, vou marcar para você ver aqui. Amarelinho, ficou amarelinho, tá bom? Eu vou pegar agora aqui no texto hebraico. Vamos lá, aqui, ó. Aqui, a palavra onde está homem, está a palavra Adão. Observa que interessante. Por quê? A palavra Adam quer dizer homem ou humano. Ok? Interessante? Foca nisso aqui. Antes de Eva ser criada, ele tem o nome de quê? Quando chama ele de Adam, tá? É o nome pessoal dele. Ok? Agora aqui, ó. Aqui a palavra homem. Então, poderia ter colocado Adam ou Adão aqui, em vez de homem. Porque existe uma outra palavra que eu vou adentrar hoje aqui, que é a palavra ish, tá? Que é homem. Ah, e aí está falando do gênero. Olha como que é importante você olhar na tela. Adam vai ser traduzido para homem. Só que tem outra palavra homem no hebraico que tem um segredo legal aí. Amém? Que é a palavra ish. E aqui, então, Deus coloca um sono nele e vai tirar a costela dele e vai fazer a mulher. Ok? Se chama Ishá em hebraico. Eu vou mostrar na tela. E no verso 24 diz assim: por isso deixará um homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se vergonhavam. Então, qual é o segredo que está ali? Agora nós vamos adentrar a esse segredo no hebraico ali, para vocês poderem ver aqui. Tá bom? Deixa aí seu joia e compartilhe que essa mensagem é poderosa. E no final vou falar por que não pode divorciar. Está dentro desse texto, dentro do hebraico. Se surpreenda aí. Amém? Eu duvido que você vê isso dentro de uma igreja. Não menosprezando igreja nenhuma. Mas é um conhecimento que isso aqui é para ensinar. Não fazer pregação. Há uma diferença de pregar para multidões que querem ouvir, que elas gostam. Há uma diferença de você ensinar pessoas para instruir elas no caminho. Eu te garanto que pessoas que passaram 40 anos dentro de uma igreja não aprendeu isso lá.
tá? Mas eu não sou melhor que eles. O que aconteceu então? Meu povo perece por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, abandonaste a lei do teu Deus. Felipe Cunha não é melhor do que ninguém. Agora, eu vim para a caverna de Adulão, colocado por Deus, isso que é uma metáfora, para eu aprender o que eu não aprendi dentro do templo. Para eu ensinar pessoas que inclusive estão dentro do templo e não aprendem nada. Mas por que não estão aprendendo? Porque estão fazendo da forma errada. Yeshua ensinou 3 anos e meio. Então nosso chamado, o chamado de um discípulo, é ensinar outros discípulos, não é fazer religião. Tá? Não adianta você ir para um culto cantar 20 vezes, pede oferta, e faz isso, faz aquilo, no final a pessoa não teve o ensino da palavra. 90% do culto deve ser dedicado a oração e palavra. Em todo o ministério de Yeshua, ele só cantou um hino, e foi em Peça. Então eu fico observando, Yeshua pregava, orava. Você já parou para pensar que nosso símbolo da Techuvá aqui é uma espada e uma menorá? Depois eu vou colocar aqui na tela de novo, que eu tirei, porque eu mudei a máquina. Então eu tirei aqui do OBS o nosso tema. Se tu parar e pegar o nosso tema aqui da Techuvá com Yeshua, é uma menorá e espada. A espada é palavra, a menorá trata-se do quê? Do Espírito Santo. Nós oramos aqui, nós ensinamos a palavra. Nós cantamos também de vez em quando, tem um hinozinho, eu canto com a Cássia canta sozinha, tem mais palavra e oração do que louvor. Então, um culto que eu fizer em qualquer lugar, vai ter mais palavra e mais oração. Por quê? Essa é a base, amém? Não tem como mudar isso. Você faz um culto 2 vezes na semana, que é muito pouco, 2 horas e meia de culto, e você dá meia hora só para a palavra. Não tem condições de alguém aprender só com meia hora. Quando alguém vai para a escola para estudar, escola comum, vai jovem para a escola, até chegar à faculdade o cara já está adulto, para aprender coisas que muitas das vezes ele nem vai utilizar durante sua vida. Eu quero entender por que eu estudei tantas coisas na matemática que para mim não serve para nada. Agora, para se salvar, para saber de Deus, é meia hora de palavra e muitas das vezes não se ensina. Então a minha crítica é verdadeira a lugares que não ensinam. Não tem ensino. É culto de apresentação, é culto de exposição, é culto de campanha, sei lá o que. Eu queria entender por que não se ensina a palavra. E porque durante todos esses anos eu tenho ensinado pessoas que vieram da igreja, e tem gente com mais de 30, 40 anos na igreja, agora que está aprendendo quem é Deus. Eu acho isso um problema sério dentro do cristianismo. E é uma crítica para alguns pastores. Eu estou fazendo teu trabalho, meu camarada. É o que está acontecendo. Eu não sou pastor de igreja. Eu sou um mensageiro que Deus levantou. Eu não tenho congregação, porque se eu tivesse uma igreja, eu tenho um grupo de pessoas que estão comigo todo dia, mas eu não tenho responsabilidade com 1 milhão de pessoas que vão na minha congregação. Agora, no meu grupo eu tenho responsabilidade e ninguém sai de lá ignorante. Até as anciãs aprendem a palavra. Eu não tenho templo. Então, preste atenção. Você que é pastor, é uma crítica para você mesmo, amém? Que não ensina a palavra aos seus ouvintes, amém? Você é negligente, tá bom?
Agora eu vou ensinar por que o divórcio é pecado. Por que o casamento é uma aliança e é uma instituição de Deus. Vamos então ao texto bíblico. Vamos aqui, vou aumentar aqui, você vai conseguir ver legalzinho quem estiver vendo pela televisão também. Aqui é o texto de Gênesis, vou aqui na tradução aqui, ó. Esse texto aqui, ó. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava auxílio que estivesse como diante dele. Tradução literal, tá bom? Então lá no texto hebraico eu vou mostrar algumas coisas para você. Aqui as palavras hebraicas traduzidas, tá? E aqui vai querar e chamou Adam. Veja que Adão aqui, ó. Traduzido lá tá Adão, né? Porque tá Adam, que quer dizer o quê? Quer dizer humano, né? Algumas Bíblias vão colocar homem, tá? Mas o ideal é transliterar, tá bom? Ou botar Adão como Adão. Observe que, só para quem não sabe, tá? Dentro da palavra Adão, tem essa palavra aqui, ó. Quem não conhece hebraico, ó. Que palavra é essa, Felipe? Dan. O que quer dizer Dan? Em hebraico é sangue. Tá ok? Já viu a cor do sangue? Tá. Adão foi tirado do barro, do solo. Sabe qual é a palavra hebraica para solo? Adamar. Tudo conectado à palavra Adão. Então, observe. Observou? Você só encontra isso no hebraico, tá? Vai querer Adam chamou lekol. Então, observe. E chamou Adão, e deu a Adão o nome, Shemot, lekol, para todos. E aí a tradução vai colocar, ó, aqui, Shemot, nomes, lekol ha-be-remah, a todos os animais domésticos. Aqui a palavra aqui, ó. Ok? Aqui, ó. E aí, ó, o of ha-shamayim, e as aves do céu, tá? Shamayim aqui, céus, tá? E todos os animais selvagens do campo. Aqui, ó. É todos os animais selvagens do campo. E aí depois aqui, ó, a palavra o Adão, aqui, ó. Adam. Conjunção vai, preposição e para o homem, aí seria aqui, ó. E para Adão, lo matzah ezer kenegedor. Não se achou, aqui, ó. Não se achou auxiliadora. E a palavra aqui final aqui, ó, essa expressão aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Essa expressão aqui, ela significa, aqui, ó. Aqui, ó. Como de frente dele. Aqui, ó. Kenegedor. Kenegedor. Aqui, ó. Kenegedor. Ok? Como de frente dele. Então não achava-se uma auxiliadora. A palavra ezer, aqui, ó, é auxiliadora. Ok? Tá tudo bem, né? Adão pôs o nome em todo lugar. Então, diante dele, a tradução de João Ferreira de Almeida, essa é a melhor tradução. Aqui, essa aqui, ó. Essa é a melhor tradução aqui, ó. É a tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Tá com uma tradução quase literal. Veja que a própria João Ferreira de Almeida, ela tem diferença para a própria João Ferreira de Almeida. Aqui, ó. Outra tradução, essa século 21, você tem essa aqui que coloca ajudadora idônea. Então, a tradução literal da João é essa. Veja que as próprias João Ferreira de Almeida, elas são diferentes uma da outra, tá ok? Tá aí tudo bem, né, pessoal? Vamos lá. Aqui tem o segredão.
2:24, portanto deixará o homem, veja que eu coloquei em azul, seu pai e sua mãe, e uniciar a sua mulher, e serão uma só carne. Por que que o casamento é algo de Deus? Essa palavra homem eu botei em azul, a palavra mulher eu botei em azul, então esse iod aqui, de ish, quer dizer, essa palavra aqui, ish, quer dizer homem, correto? Então fica facinho aqui, bem didático aí pro pessoal. Iod, tá? E aqui você tem Isha, mulher, a letra Re. Então, essa expressão aqui, Isha, em hebraico. Então, você tem Ish, homem, Isha, mulher. Então, vamos lá de novo. Ish, Isha. Observe que eu coloquei em vermelho a letra Re, o Iod eu coloquei em azul, para diferenciar. Aqui eu botei um homem azul, porque Ish é homem. Tá pegando aí? Tá tudo certo? Você que não sabe hebraico vai saber molinha aqui, ó. Tá? Então, o homem tá em azul porque esse outro tá em azul. Mulher tá aqui em vermelho porque esse Re é vermelho. Porque em hebraico nós temos Ish, que é homem, e Isha, mulher. Então, aqui, Ish, homem. Isha, mulher. Então, unido esse Yod a essa letra Re, nós temos a abreviação do nome de Deus. Lembra que o texto diz que vai se tornar uma só carne? E quem que a Bíblia diz que é um? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Errad. Então, Errad é um. Então, um se tornará um Errad. Então, olha que tem a letra Yod Rei, significando Deus, dentro do casamento. Só que existe um outro segredo. Um outro segredo. Tá? Qual é o segredo, Felipe? É aqui que tá, aqui que é interessante. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou pintar aqui, botar maior aqui, ó. E eu vou pintar essa letra aqui. Olha só que legal, ó. Aí, ó. Eu falo para você que sem um computador não dá para fazer isso, né? Aí que legal, ó. Aí, vou tirar esse sinal maçorético aqui, tirar esse sinalzinho aqui. Tudo ao vivo, tá? 20 horas e 56 minutos. Olha que legal. E o que é que tem agora, Felipe? Vou mudar aqui a cor, botar preto de novo. Vou botar um vermelhinho aqui, diminuir a fonte. Olha que legal aqui. Sabe o que significa isso em hebraico? Esh. Sabe o que significa? Esh é fogo. Quando Iá não está no casamento, fica o que? Fogo. Fogo. Agora, é interessante que quando alguém se divorcia, sabe o que acontece? Senhoras e senhores, quando alguém divorcia, essa união não existe mais, porque divorciaram. E se essa união não existe mais, não está conectado essas duas letras. Essas duas letras quer dizer Iá. Aqui, ó. A abreviação do nome de Deus. Cuidado, hein? Se você divorciar, você vai tirar Deus da sua vida aí, ó. Porque se você se uniu com ela, varão, varoa, Iá tá aí dentro. Aí se você divorcia, né? O que que vai acontecer? Cadê o Iá aí agora? Hã? Vai ficar só fogo, hein? Ah, você tá entendendo? O que Deus uniu, qual é o mandamento? O que Deus uniu não separará o homem. Quem disse isso? Senhor Yeshua. Aqui está o segredo. Por quê? Porque Adonai está entre eles. Hã? Ishá. Mais claro do que isso não tem como. Ficou bem mais chegado. Eu desenhei aqui para você, tá? Aqui está o tetagrama. Ok? Eu botei a abreviação, botei na cor direitinho aqui para você ver que o Yod representa o homem, o Re representa a mulher. Ficou facinho de você entender, né? Que beleza, né? Interessante. Eu gosto muito do hebraico, né? Tem como falar que... hebraico é uma língua maravilhosa. Veja que Deus está ali dentro... Ishá. Deus fez Ishá.
Por isso que Adão nunca deixou Eva. Por quê? Porque foi Deus que uniu. Mesmo ela errando, mesmo eles errando, continuaram casados. Casamento é coisa séria, não é uma brincadeira, não. Você que pensa em divorciar, pense 20 vezes. Porque se Deus está dentro do casal, dentro dessa união, como que você vai separar o que Deus uniu? Só se for, por isso que Yeshua fala em Mateus 19 que quem se separa não sendo em caso de porneia, e aí é o seguinte, é um matrimônio ilegítimo. Você só pode se apartar se estiver num casamento errado. Fora disso, casou, tá casado. Ninguém te obrigou a casar, né, meu amigo? Você não casou? Então. Alguém te obrigou a casar? Não obrigou. Você casou por quê? Então, meu filho. Casamento não é brincadeira, só que ninguém quer falar mais isso aí. Tá como nos dias de Noé, casando, dando esse casamento, divórcio pra tudo que é lado. Aí eu te pergunto, e aí? Eu acho que toda pessoa que vai casar, o pastor te dá uma palestra colocando aqui, ó, o dia que você se casar, vai estar unindo aí, nesse casal aí, IA, que é a abreviação do nome do Criador, IA. Se vocês separarem, vocês estão separando de IA. E agora, filhão? Agora deu ruim, né? É o que eu tô falando. Divórcio não é algo de Deus. Você dá pra ver no hebraico ali. Mas, irmão Felipe, se não dá pra ficar junto mais, sei lá, o marido é violento, a mulher não quer obedecer, tá inconciliável. Se aparte. Mas se eu fosse você, nem no fora eu ia separar. Eu separaria e ficaria orando para Deus libertar a outra pessoa. É só o que você pode fazer. Mas e a minha felicidade? Preste atenção numa coisa. Cristo veio para te salvar, não é para te fazer feliz aqui. Mas peraí, Paulo, qual é a felicidade mesmo dele? Nas tribulações, nas dificuldades. Só que os crentes de hoje não quer cruz, não quer caminho estreito, não quer porta estreita. É só oba-oba. E hoje nós estamos numa geração de muitos falsos profetas. É muitos, não é pouco, que estão pregando o caminho de Balaão. Tava lá comentando num post desse lá, Maracanã cheio de gente, uns artistas gospel lá, pessoas pagando ingresso para ir. E eu botei assim, Evangelho de Balaão. Que é o Evangelho de Balaão, virou show, virou clube. Agora, o caminho estreito, não. Eu quero ser feliz. Bom, felicidade sem Deus não existe, é pura Matrix. Então, se eu fosse você, não separaria, tá? Mas repito, as pessoas questionam assim, então, e aquela pessoa que o marido é opressor, né? Aí fala assim, é narcisista, e o meu marido... Separa de corpo, mas está conectado. Não tem como separar o que Deus uniu, filho. Não dá para conviver aquele cabeça dura. Se separa e começa um tempo de oração e jejum. Mas o povo quer? O povo quer jejuar, orar pelaquela pessoa, amar aquela pessoa. Então separa de corpo e vai orar. Mas não. Querem se separar e terem novas núpcias. Novas núpcias só se ficar viúvo, viúva, porque aí está separado. A verdadeira separação só quando fica viúvo ou viúva. Mas na minha igreja é diferente, então o seu pastor não lê a Bíblia. Você pode falar com ele que eu disse, que ele não lê a Bíblia. E se ele não sabe dessa verdade, ele não tem competência para ser um pastor. Por quê? Paulo diz que marido não largue sua esposa, mulher não abandone seu marido. Paulo vai dizer que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, enquanto ela viver. Está claro, um casamento, ensino de Yeshua, ele volta ao Éden. Yeshua, então, ele fala contra a poligamia, contra o divórcio.
Então, casamento é um homem, uma mulher, casados para sempre. Você que é jovem, se case com muita certeza. Tá? Você que é pai, seu filho vai casar, pega essa live e mostra para ele. Você está se unindo, Deus está vindo para o casamento. Agora vem uma questão aqui. O inimigo de nossa alma detesta casamento. O inimigo gosta de namoro, pegação, ficar. Isso o diabo adora. O diabo adora adultério, prostituição. O diabo não gosta de casamento. Aonde tem união, o diabo não quer. Então o diabo ele quer divórcio. O diabo quer segundo, terceiro casamento. O diabo não quer unidade. O diabo não quer família. Então ele vai lá no Éden perturbar a mulher. Adão não vigia porque ele tinha que estar lá com a mulher dele. Orientando ela porque ele é Orochi. Ele não estava lá. Onde ele estava? Deixou ela tomar a frente. Não pode. A mulher é para ajudar o homem é o governante. Está na Bíblia. Por isso que não existe pastora. Raquel é pastor de ovelha. Ministério é para o homem. Sacerdócio é para o homem. Não tem sacerdotisa no meio do povo hebreu. Mulher ajuda o pastor. O pastor é um homem, a mulher ajuda o pastor. Minha esposa me ajuda no ministério. Ela é muito mais qualificada que eu. Mas Deus me chamou para ser o cabeça. Se fosse para ela ser a cabeça, eu nascia mulher, ela nascia homem. É simples, gente. Não vamos atrapalhar as coisas de Deus. Então ela me ajuda, ela tem muito mais qualidade do que eu. Mas não é por isso. Deus chama pessoas para ser cabeça. Eu vou chamar esse para ser líder. Essa mulher vai ajudar ele. E assim vai ter harmonia. Porque é para isso que Deus criou. Deus não erra. Entendeu? Colocou uma mulher do seu lado para te ajudar, também valorize ela. Tá? Eu falo muito bem da minha esposa porque tudo que eu falo aqui é verdade. Ela me ajudou muito e tem me ajudado até o dia de hoje. Ora por mim essa vida inteira. E Deus me levantou, graças a Deus e a ajuda dela. Então, eu dou honra que tem honra. Ela tem dons maravilhosos. Eu gosto muito que Deus use ela. Deus usa ela? Claro que usa. Mas não chamou ela para administrar, entende? Chamou ela para me ajudar e Deus também usa ela em profecia, em revelação, em tudo. Você não vê ela aqui, mas ela está... Sempre que Deus usa ela, ela fala com os irmãos. Entende? Então, Deus capacita o homem e também capacita a mulher. Entendeu? Então, eu posso dizer para vocês que o casal tem que estar unido. Todo dia a gente acorda, eu unjo ela. Ela tem capacidade de me ungir? Capacidade ela tem muito, mas ela não unge porque Deus não mandou ela ungir. Não é ela que tem que fazer esse trabalho, entende, gente? O trabalho é eu que tenho que fazer, não ela. Não é por falta de capacidade, é por chamado. Deus chamou ela para uma coisa e chamou eu para outra. Então eu unjo ela, me unjo e a gente ora. É assim que faz, todos os dias a gente ora junto. Todo dia de manhã, para a gente viver o nosso dia. Um dia eu pedi uma oração a ela, Deus usa ela, é profeta. Aí ela foi orar por mim, eu preciso de oração também, porque eu sou um ser humano, não sou de ferro. Sou um homem, gente, eu não sou uma máquina. Eu também preciso de oração. Aí eu peço ela para orar por mim, que tem dia que eu estou precisando de uma recarregada espiritual. Aí ela ora por mim. Aí um dia eu pedi ela para orar por mim, na hora que ela estava orando por mim, ela ia botar a mão na minha cabeça, Deus não deixou. Ela falou com a boca dela, não foi eu que disse não. Quando ela foi botar a mão na minha cabeça, o Senhor disse para ela, não coloque a mão na cabeça do meu ungido. Então ela botou a mão no ombro. Por quê? Autoridade. Entende? Deus não erra. E Ele não burla o que Ele criou. É o ser humano que está fazendo tudo errado, pessoal. Não é Deus. Deus deu a instrução. Meu povo perece falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, abandonaste a instrução do teu Deus. Deus deu a instrução. Se tu não está lendo, o problema é seu.
Não é de Deus. Deus deixou tudo direitinho. Aí eu te pergunto, por que que Uzá tocou na arca, se Deus disse que não era para tocar? Por que colocaram a arca em cima de carros, se era para os levitas carregar? Peraí, gente, então se o povo está perecendo, é por falta de ler a palavra e de obedecer. Não culpe a Deus por suas mazelas. Ele não está errado, você e eu que estamos. Então Deus está sempre certo e nós sempre errado. Então se a gente obedecer a Deus, vai dar tudo certo, seu casamento vai ser maravilhoso, Deus vai abençoar. Claro que o inimigo vai sempre tentar minar ele. O inimigo vai projetar divórcio para a pessoa. Mas você tem que repreender, porque o diabo quer divórcio. Você tem que repreender esse demônio. Você tem que falar assim, na minha casa não vai ter divórcio não. Porque o inimigo tá aí, ó, escondido, né, na esquina, te olhando e tramando contra você, porque ele não quer que esse casamento vá para frente. Aí o que é que o crente faz? Não ora, não lê a Bíblia, não chama Deus pro casamento. Ah, o meu amor acabou. No amor não acabou, não. O diabo do esfriamento tá aí. Amor não acaba. Tá faltando libido. Né? Tem tantas opções aí, meu varão. Precisando de hormônio. Né? Tem tanta... O ashwagandha, mucuna. Não é falta de amor, não. Tá faltando esse suplemento. Ok? Então o amor não acaba. Não. Ok? Então, e eu tô com a mesma mulher, graças a Deus, há mais de 24 anos. Ok? E o amor acaba? Não. Não acaba. E seres humanos têm defeitos. Você tem que conviver com defeito um do outro. Defeitos. Mas também tem qualidades. Não existe casal perfeito que nunca erra, que não tem dificuldades. Mas quanto mais você anda com Deus, mais você ama. Tá? Quem anda com Deus não tem ódio. Quem anda com Deus perdoa. Então quando eu entendo que há divórcio é porque Deus não está ali. Ué? Então Deus tem que estar aí. Então o casamento é uma coisa muito séria. As pessoas... Deus está dentro do casamento e o povo casando, descasando. O diabo está rindo da cara do povo. O diabo está rindo da cara de quem se divorcia. Muita gente não tem coragem de falar isso, mas eu tenho. Amém? Então cuidado aí para você não errar. Amém? Tirar Deus do seu casamento, da sua vida. Amém? Ah, irmão, já divorciei. O que é que eu faço? Pede perdão a Deus. Amém? E se separa do erro. Ok? Uma coisa é eu errar sem saber, outra coisa é eu continuar errando sabendo. É bem diferente. Tá bom? É bem diferente. Eu errar sabendo é diferente. E é um pecado pior, tá? Pecado consciente é diferente. Você foi alertado? Uma coisa é alguém não ser alertado, outra coisa é a pessoa fazer de propósito. Tem tudo isso aí a ver. Amém? Eu acho que eu consegui transmitir o que eu queria em pouco tempo. Uma instrução valiosa dessa vale um joia, né? Ela não é? Hã? Você viu como que é bonito o hebraico? Eu tô falando. Tem gente que não gosta, né? Amém. Deixa eu mandar uma louca aqui pro pessoal aqui. Júlio César, Tatiane Valentim. Nossa querida Severina, nossa querida Elza. Um abraço, irmã Elza. Alex Gonzaga, grande, nossa querida Carmen Brito, nossa irmã Marli, Justa Saúde, Amada Santos, que o Eterno abençoe, Graça Nunes. Deixa eu falar, teve uma ouvinte que me mandou uma mensagem aqui, na mensagem aqui, falando que teve um sonho, e muito respeitosa ali, falou que ela encostava no meu ombro. Deixa eu te falar, a interpretação disso é ajuda. Eu estava te ajudando. Talvez você estava precisando de alguém para te estender a mão, né? Você falou que sua filha, acho que é do grupo. Então, se a irmã estiver assistindo,
A interpretação é essa, tá? É ajuda, é auxílio, tá? Continua seguindo aqui, que a irmã vai ter ajuda aí, tá bom? É esse o sentido do sonho, a irmã não tinha a interpretação, tá bom? Tudo de bom. Anderson Albuquerque, Delbia Marques, que a Eterno abençoe. Terra, não, em hebraico terra é Eretz. Aí é o espaço geograficamente falando, né? As medidas, vamos dizer assim, Brasil, terra do Brasil, terra da América. O solo em si se chama Adamar, a terra que se pisa é Adamar, tá? Que é a mesma raiz de Adão, tá? Dam, que é sangue, tá bom? Se separar fica só fogo, isso aí. Grande Edberto Agostinho, um abraço. Amém. Na ignorância, então, foi o que eu falei, fez na ignorância, pede perdão a Deus, tá? E segue. Só não pode casar de novo, tá bom? Porque aí complica mais, tá? Aí fica pior do que... né? Se já separou, já tá errado. Casar de novo fica pior. Então separou, pede perdão a Deus. Deus vai perdoar e tu segue sua vida, né? Até a viuvez, tá bom? Graça Silva, Alaide, amém. Falar mais do que, varão? De profecia? Que profecia, amigo? Maria Aparecida, um abraço, irmã. A Cristiane, foi a irmã? O Eterno te abençoe, irmã. Graça Nunes, fonte de luz, irmã Daniele, o Eterno abençoe. Amém. Ana Carolina Silva, Oido Alce. Um abraço aí, irmão. Sempre vejo o irmão nos vídeos aí comentando. Um abraço aí. Lucas Santos. Lucas Santos, um abraço pra família aí, pra esposa também. Tá bom? Tudo de bom aí. Amém. Tá ok. Tá bom. Alaide, isso. Ok, então. Quem pegou a mensagem agora, volta o vídeo. Você vai ver aí. Eu vou botar esse PDF lá no Telegram, amém? Um abraço pra vocês. Resumindo aqui, falei bem rápido. Sobre o divórcio eu já falei aqui. Por isso que o namoro é uma coisa também muito errada. Porque quando o homem se une à mulher plenamente, quando eles coabitam, tá? Eles fazem uma união. Uma união. Se você faz essa união sem o matrimônio, isso é pecado dos graves, porque você está indo contra as mitzvot do Eterno, indo contra a instituição que Deus criou, que só pode a união conjugal, digo, da núpcia, deu para entender? Casado. Só pode ter esse direito, ok? Direito é uma coisa de Deus, justiça. Só pode usufruir do contato conjugal quem casou. Porque aí IA. Olha que interessante. IA. Então você está unido. Então se você fica se unindo sem o matrimônio, você está pervertendo o mandamento que Deus deu. Então namoro é uma coisa totalmente grave. Ninguém quer pregar mais sobre isso. As pessoas namoram 8 anos. Muitas das vezes acabam coabitando porque não suportam tanto tempo namorando. Né? É óbvio. Mas por que não se casam como antigamente, desposavam, aí eles iam para as bodas e usufruíam do que Deus deixou?
Quebras de contratos. Quando você divorcia, você também quebra o contrato. Quando você coabita antes de casar, você está indo contra as leis de Deus. Então as coisas são sérias, não é brincadeira não, tá? Leve as coisas de Deus a sério. Amém? Bom, primeira coisa aqui, não é festas judaicas. Porque a palavra judaica vem de Judá. As festas bíblicas. Vamos chamar de festas do Criador. Ou tempos determinados, que a palavra festa é tradução. É moedim, tá? Tempos determinados por Deus. São as festas Pessa, vou resumir, as mais importantes. Pessa, Matzot, Pessa do Cordeiro, né? Lembrando da saída do Egito, lembrando Yeshua. Pessa, Matzot, pão sem fermento, 7 dias. Pentecoste, grego, 50 dias após. Shavuot, semanas. Shavuot, semana, Shavuot, semanas. Festa das semanas. São 7 vezes 7, 49. Depois do primeiro dia de Pessa, né? É Pessa, a partir de amanhã, conta o quê? Vai contando os dias até 49, com 50. 50 dias, Shavuot. Aí você tem Shavuot, e depois a mais importante, depois de Shavuot, é a trombetas, mas você tem toque do shofar, Yom Teruah, você tem Yom HaKippurim, festa, dia do perdão, você tem a Sukkot, né? Aí é tabernáculo, festas que são do povo judeu, Purim e Hanukkah. Então, não sei o que você quer saber. Amém? Depois você deixa aí o que você quer saber no comentário aí que eu posso falar. Só que já digo que todas essas festas, tá? A Shabat também é considerado um tempo marcado, tá? Levíticos 23. Então você tem o Shabat também ali registrado como um dia de encontro com Deus. Todas essas festas dependem do templo, de um homem sair da terra dele e ir ao templo onde tinha a Arca da Aliança, ok? E aí, não, Sukkot não é agora não, nós estamos no 6º mês ainda, amém? Mês que vem tem o Yom Kippur, é o 7º mês. Tem alguns irmãos seguindo o calendário já adiantado, que eu queria entender como que eles estão fazendo isso. Mas tudo bem, já estou no 7º mês. Né? Tem um monte de gente que acha que já aprendeu. Eles se converteram ontem, já são professores. Querem falar de assuntos milenares com pouco tempo de conversão. Eu queria entender como que tem irmão já comemorando o 7º mês. Eu queria entender isso aí, mas tudo bem. Errado sou eu, né? Tá bom. Deixa pra lá, eles que sabem da vida deles, amém? Então já estou comemorando o 7º mês. Eu acho incrível isso. Eu acho que eles nem sabem o que é lunisolar agrícola, mas tudo bem. O calendário também é agrícola. Deixa pra lá, né? Assuntos que, enfim, tem grupos de... Cada dia hoje tem... Cada um falando o que quer, amém? Então, na próxima eu falo mais aí sobre alguma coisa relacionada à festa que o irmão quer saber, amém? Mas é basicamente essa. Mas todas essas festas dependem do tempo e todas estão suspensas. Pensa, você pode comemorar Matzot, pão sem fermento, fazer o jejum do Yom Kippur, não tem problema nenhum. Lembrar da morte de Yeshua em Pensa. Mas o quê? Agora, todas essas festas dependem do templo. Pensa precisa do corban, não tem corban. Precisa do sacerdote, não tem sacerdote. Então a maioria dessas festas que dependem do tempo estão todas suspensas. Tá bom? Mas depois a gente pode falar melhor. Um abraço a todos, saúde para todos. Boa noite especial para todo mundo. Saúde, irmãos. Um abraço.